Glória a Deus. Nós estamos caminhando, né? Estamos subindo. Estamos estudando os salmos dos degraus, passo a passo, da angústia ao livramento, né? E esta tarde nós vamos meditar no Salmo de número 129. Salmo de número 129. Salmo número 129. Cânticos dos peregrinos para Jerusalém. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Vamos orar, Pai? Neste momento em que estamos entrando na Tua Palavra, é para aprender, é para entender, é para saber o que Tu queres de nós. A Tua Palavra é tão rica, a Tua Palavra é tão preciosa, e ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela é o martelo que quebra a pedra. Oh Senhor, é luz, é bússola, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é aquela que nos dá a direção de como agradar a Ti. Se queremos Te conhecer, temos que conhecer a Tua Palavra, não somente na letra, porque a letra em si é morta, mas através da iluminação do Teu Espírito, que tudo vivifica, que tudo traz vida. Por isso, a Sabaican, a Tua Palavra é poderosa. Em nome de Jesus. Senhor, eu me coloco ao Teu dispor, reconhecendo a minha total dependência, sabendo que sem Ti eu nada posso fazer, mas também sei, se Tu estás comigo, praga alguma me chegará à tenda, mal algum me sucederá, porque Tu és aquele que me guarda. Tu és o meu guarda. Tu guarda a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Esse salmo, os peregrinos vão cantando, e é um salmo que traz a memória. Não é um salmo de lamento, não, mas traz à memória os sofrimentos passados, individual e do povo de Israel. Quando ele fala assim: olha, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mencionando os sofrimentos, né? Mas aqui o peregrino não está lamentando, choramingando, com autocomiseração, não, porque ele lembra dos sofrimentos, mas, como ele mesmo fala,
o Senhor me deu livramento, trazendo à memória, né? Os sofrimentos, as dificuldades, as transgressões, as barreiras. E ele fala aqui, né? Ele faz um paralelo. Olha lá. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Por que não prevaleceram? Porque o Senhor nos deu vitória. Porque o Senhor te deu vitória. Amém? Eu gosto de lembrar das lutas, mas recordando as dificuldades, os problemas, mas sempre lembrando: se aqui estou, é porque o Senhor me deu vitórias. Os inimigos se levantam. E aqui ele está falando como pessoa, mas também estava falando como povo de Deus, como cidadão de Israel. E ele fala: Israel que o diga. Olha, desde a minha mocidade me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que o diga. Então ele faz um paralelo com os sofrimentos dele, mas também com os sofrimentos do povo de Israel. E da mocidade ele está remontando lá no início do povo, quando Deus realmente instituiu a nação de Israel, escolheu o povo de Israel, quando tirou da escravidão do Egito. E ele faz a comparação das chicotadas, dos açoites, que eles receberam como arados cortando a terra. Sofrimento grande. Mas ele está falando assim: mas o sofrimento passou, não prevaleceram, os meus inimigos não prevaleceram, os teus inimigos não prevaleceram. Se você está aqui, é porque Deus te deu vitória até aqui, amém? Se você aqui chegou, é porque o Senhor te deu vitória. Lembra os sofrimentos dos passados, mas traz à memória os livramentos. Foi a enfermidade que tive, mas a cura veio. Foi o problema familiar que passei, mas Deus restaurou o meu lar. Tive problema com meu filho, mas hoje ele é uma bênção. Tive dificuldades, enfermidades, mas em todas estas coisas, como Paulo mesmo fala lá em Romanos, no capítulo 8. Que diremos, pois, mediante todas estas coisas? Deus foi por nós, amém? Paulo fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus tem sido por você, amém? A ideia rabínica de encadeamento de ideias, ele está falando: olha, tivemos sofrimentos, tivemos lutas, tivemos dificuldades, passamos por intempéries, e Jesus não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, amém? Quando você chega aqui, você tem que ter na sua boca uma palavra de gratidão. Toda manhã, quando você acorda, diga: obrigado, Senhor. E fale: até aqui não tem me ajudado. Minha pedra de salvação. Temos que ter marcos, querido, na vida. Recordar também é viver.
É lógico que não podemos lembrar de tudo. Esquecimento, normal, é uma bênção, viu, gente? Imagina você ficar lembrando de todos os sofrimentos nos mínimos detalhes. É uma enfermidade psicológica, psiquiátrica até. Aquela pessoa que não esquece. Isso gera um sofrimento sobremaneira. Deus é tão bom que o nosso cérebro foi feito de uma certa forma para apagar, deixando para trás as coisas que ficam. Mas de vez em quando é bom relembrar o sofrimento, mas dando ênfase no livramento, na bênção, na paz. E você não tem outro motivo a não ser dizer obrigado, Senhor. E nem enquanto estivermos aqui, teremos embates, teremos lutas, teremos dificuldades. Sim, vamos matar um leão a cada manhã, mas sabendo que conosco está aquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E Ele é justo. Vira para o teu irmão e fala assim: Ele é justo. Ele é justo. E Ele fala assim: olha, tive sofrimentos, tive perseguição, o inimigo se levantou e se levanta com você, pessoa, se levanta contra a igreja, porque fazemos parte de um corpo, amém? Fazemos parte de uma família, glória a Deus. O inimigo se levanta de muitas formas, de muitas maneiras, mas não prevalece. Ele se levanta para cair, amém? O inimigo se levanta, saiba disso. Quando você ver o inimigo se levantar, saiba, ele vai por terra. Se você for contra ele, em o nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, amém? Porque esse nome é poderoso. Tem pessoas que têm uma mania e falam assim: sem Jesus tem poder, sem Jesus tem poder. Tem mesmo, mas não é contra o diabo. O sangue de Jesus é para nos purificar e nos fazermos justos na presença do Pai. Contra o diabo é o nome poderoso, o nome tremendo, o nome que está acima de todos os nomes, ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, inclusive dos principados e das potestades no mundo físico e espiritual. Se curvarão e hão de confessar que Ele é Senhor. Ele é quem te guarda. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Aquele que é nascido de Deus, este não peca, e o que é nascido de Deus o guarda, e o diabo não lhe toca. Você é nascido de Deus? Você é nova criatura? Tem certeza disso? Já se batizou? Já declarou perante os homens que Jesus é o teu Senhor? Que você pertence a Ele? Você é nova criatura? Então, quando você é nova criatura, você foi regenerado, você é novo em Cristo. Você se despiu do velho homem e se vestiu do novo homem. Se despiu do pecado e se reveste da santidade. E te é dado o poder de não pecar. O velho homem não tem como não pecar, porque ele é pecador. Nós somos santos.
Ainda há em nós a tendência ao pecado, mas nós fomos livres, e eu tenho falado que o livre não é aquele que pode fazer, o livre é aquele que tem direito de escolha. Eu escolhi não pecar, eu escolhi agradar a Deus. Então quando eu aceito Jesus vai ser uma maravilha? Não, querido, vai ter o inimigo, e ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, é da índole dele. Jesus falou assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para desfazer as obras do inimigo. Amém? Em todas as outras, traz a memória: olha, eu tive essa enfermidade, mas graças ao Senhor estou curado. Eu tive este problema, graças ao Senhor, que é justo, porque o Senhor é justo. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, aquilo que me prendia, o acesso do inimigo à minha vida foi cortada, porque Deus é justo. O acesso do inimigo à tua vida foi cortado, amém? Porque Deus é justo. E aí ele termina esse salmo falando do fim dos nossos inimigos. Olha lá: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. E aí ele está falando, Sião, povo de Deus, Israel. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Mas eu quero falar uma coisa para você: o Sião de Deus hoje é a igreja, amém? Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a igreja do Senhor. E aí ele fala assim: olha, não vai prevalecer, querido, saiba disso. O ímpio não prevalecerá no juízo, nem o pecador na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Ele é como a palha, é como a moinha. E aqui ele fala: olha, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Na época do salmista, naquela época se fazia os telhados, as casas não eram como a nossa, né? Colocava tábua, botava betume, e para não ficar quente, porque a área é muito seca, úmida, jogava-se uma pequena camada de terra, e ali nascia, mas não há profundidade. Então nascia, mas o sol causticante as queimava, e elas viravam moinho. Quer dizer, ímpio é como a moinha, é como a palha, é como a erva que secou. Sejam como a erva dos telhados, que sequem antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro. Quer dizer, não vai prosperar. O inimigo da igreja, o seu inimigo, eu não sei qual é o inimigo que você está se confrontando hoje, mas eu sei uma coisa: ele vai cair. Eu não sei qual é o inimigo que você está se confrontando nesta hora, mas uma coisa eu te digo: ele vai cair, porque o Senhor é justo, amém? E Ele te ama.
Ele te ama. E ele faz um paralelo, olha, os nossos inimigos não serão abençoados. Você, ao contrário, é abençoado. E é dessa forma que você é abençoado. A bênção do Senhor seja com você. Assim é abençoado aquele que teme ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, desde agora e para sempre. Sião aqui não é Israel, viu, gente? Sião aqui é a morada do Altíssimo. É o Monte Sião, que terrenamente está em Jerusalém. É o Monte Sião. Abençoe, né? Na verdade, nós temos que abençoar a toda a humanidade, não só Israel. Mas a palavra de Deus assim, abençoe a Jerusalém, abençoe os judeus, para que eles se convertam e tenham experiência com Jesus. Deus é um Deus que trata por dispensações. Veio a dispensação dos judeus, que foi interrompida em Jesus. Começou a dispensação da igreja, amém? Que vai até o seu arrebatamento. Aí Deus continua a tratar com esse povo escolhido. É o povo escolhido de Deus, não tenha dúvida. Mas há uma interrupção no tratamento de Deus com esse povo. É o período que nós chamamos o período da graça. Estamos debaixo desse período, graças a Deus. Graças a Deus os judeus rejeitaram a Jesus, porque senão nós não seríamos alcançados. Amém? E aí ele termina o salmo dizendo, olha, nossos inimigos vão ser moinha, o vento vai levar embora, não vamos ver mais. E aí eles vão cantando isso, alegres, olha, passei lutas, passei tribulações, passei acusações, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Paulo, ele usava essa ideia rabínica de raciocínio encadeado, e ele fala isso lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Oh Deus, e ele vai falando, aqui eu estou em 1 Coríntios, eu não vou encontrar mesmo, em 2 aos Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com angústia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto,
é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aí você vê, em tudo somos atribulados. Tribulação vai passar, vai. Mas uma coisa, somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação vem, mas você coloca na mão daquele que pode. Amém? Não fica com ela não. A tribulação vem, Senhor, passa para a mão daquele que pode. Amém, queridos? Glória a Deus.